Olá, amadas do Senhor, a paz, mulheres queridas e guerreiras, estamos mais uma vez aqui no nosso canal, Filhas do Rei, para trazer uma palavra de edificação para a sua vida e para a minha vida, amém? E a palavra que eu quero trazer hoje para vocês está em Hebreus, capítulo 2, o versículo 17 e 18. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amém? Muitas vezes nós estamos passando por situações tão difíceis na vida da gente, né? E é tão difícil a gente medir o grau de dificuldade que cada um passa, né? Cada um é tentado numa área, cada um é provado numa área. Mas o importante é nós sabermos que a Bíblia deixa bem claro que Jesus, convinha que ele em tudo fosse semelhante aos irmãos. Tudo, né? Então, não tem tentação nenhuma que você esteja passando que Jesus não passou. Não tem prova nenhuma que você esteja passando que Jesus não passou. Eu creio no meu entendimento, amados, não fala na Bíblia, mas no meu entendimento, que muitas coisas o Senhor Jesus foi tentado, mas muitas coisas não foram citadas aqui na palavra, né? Um exemplo disso, mas isso sim está citado na palavra, né? Uma meditação que o Senhor me deu ontem, foi algo tremendo para minha vida, porque, como eu disse, todos têm passado por dificuldades, e é muito difícil a gente medir o grau de dificuldade de cada um, né? Porque cada um sabe o que tem passado, o quanto as coisas têm sido difíceis. E a gente estava passando por um período bem complicado, né, na área financeira. E eu meditando essa palavra, e quando eu li que fala que convinha que em tudo, né, ele fosse semelhante, mas em tudo ele fosse semelhante aos homens, para ser misericordioso e fiel como sumo sacerdote, né? Sumo sacerdote porque ele é aquele que apresenta, né, as nossas causas diante do Senhor, assim como o sacerdote, né, no Antigo Testamento, eles faziam expiação dos nossos pecados, né? A gente vê isso lá no Antigo Testamento. E quando eu me deparei com essa palavra, comparando ao meu problema, eu falei, Senhor, mas aonde que Jesus teve esse problema, né? Na área financeira, né? Nessa questão. E o Espírito Santo de Deus falou tão lindo ao meu coração. E me veio aquela passagem, quando Jesus estava falando à multidão, né? Mais de 5.000 pessoas ali pregando, falando do Evangelho. E por um momento aquele povo sentiu fome. E Jesus ali falando, ministrando, e os discípulos chegaram nele e falaram, mestre, o povo padece, o povo está com fome, nós não podemos despedir o povo desse jeito, né, sem alimentá-los primeiro. Agora vocês pensem comigo, uma multidão com fome, você já teve alguém perto de você? Porque tem pessoas que têm dificuldade assim. Eu, por exemplo, quando eu tô com sono, eu sou uma pessoa um pouco chata, né? Eu confesso. E eu convivo com pessoas que quando tá com fome, meu Deus, se torna uma pessoa muito nervosa, uma pessoa intolerante, sabe? Porque cada um tem a sua fraqueza, né? E eu fico imaginando alguma dessas pessoas se levantando no meio daquela multidão e nós estamos com fome. Eu preciso comer. Muita gente deve ter até passando mal, porque o povo é assim, né? Quando se trata da carne, tudo é muito exagerado. E eu fiquei imaginando, Senhor, como é que o Senhor Jesus, né, naquele momento, administrou aquilo, né? Porque havia uma cobrança em cima de Jesus, né? Os discípulos vieram, mestre, o povo que precisa, necessita. E olhando assim, não tinha nada a não ser os pães e os peixes. 5 pães e 2 peixinhos.
E agora eu fico imaginando sempre aqueles incrédulos no meio dessa situação, né? Meu Deus, como é que a gente vai alimentar esse povo e volta com 5 pães e 2 peixinhos, né? Tipo, meu, tamo perdido. E eu fiz essa comparação, por quê? Porque eu fiquei imaginando a cobrança. E muitas vezes a gente que tá com a questão financeira, né? Pesada, passando por essas provas, a cobrança é muito, muito grande em cima da gente. Então eu me assemelhei a essa situação, a minha vida, a cobrança. A cobrança. E Jesus soube administrar esse momento maravilhosamente, né? Ele simplesmente pegou aquele cesto, apresentou ao Pai e deu graças. Em nenhum momento, né, ele se deixou levar pela onda dos discípulos. Meu Deus, o desespero das pessoas, o nervosismo das pessoas cobrando ele ali. Mas ele simplesmente levantou e deu graças com o que tinha, né? Porque olhando aos olhos ali, fala, meu Deus, como é que aquilo vai alimentar esse povo? 5 pães para mais de 5 mil pessoas. Isso sem contar mulheres e crianças. Mas Jesus ali, sabendo de quem ele era filho, né, ele simplesmente levantou e deu graças. E falou para os discípulos, distribui. E o importante disso é o que? A obediência. Distribui, então vamos distribuir. Se o mestre mandou, vamos distribuir. E eu orei ao Senhor, eu falei, Pai, então eu posso, né, até na questão financeira, por orar ao Senhor em relação à minha vida, né, nesta área. Porque a minha preocupação hoje é sobre esse evangelho de prosperidade, essa coisa, né, que pregam, que eu fico muito preocupada, porque a Bíblia ela não é um comércio, a Bíblia não é, né, mas uma coisa que Jesus tocou no meu coração, tudo que nós precisamos está na palavra, né, e me veio esse exemplo do sermão ali, né, que onde tinha 5 mil pessoas, e só aquela quantidade pequena, aos nossos olhos, de alimento para aquela multidão. Mas o Senhor, Ele multiplicou de forma linda, ao ponto que depois ainda sobraram cestos e cestos de pães. Então, o que eu aprendi aqui? Que eu não tenho que olhar para a circunstância, eu não tenho que olhar para a multidão em volta, eu não tenho que olhar para aqueles que não têm fé suficiente para crer e muitas vezes fica na nossa orelha, né? Isso não vai dar certo. Meu Deus, como é que a gente vai fazer? Não vai conseguir. Nossa, a gente não vai, esse dinheiro não vai aparecer, o emprego não vai chegar, a porta não vai abrir. Essa causa na justiça não adianta, não vai sair. Não, a gente não tem que dar ouvidos para a multidão, porque a multidão, quando ela está com fome, ela deixa a carne falar, né? Ela deixa a carne sobressair e tudo aquilo que vem da carne é para destruição. Então nós temos que permanecer firmes na palavra, porque o Senhor em tudo, aqui está falando, ó, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Então se a palavra diz que eu tenho que ser a imagem, né? Então se a palavra diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, então, semelhantemente, né, se ele é semelhante a nós e em tudo ele foi, convinha que ele fosse provado e ele venceu, então tá dentro de Jesus, né, eu vou ser semelhante a ele, eu vou enfrentar as provas aqui, ó, na palavra, crendo, né, porque o Senhor venceu, nós iremos vencer também pelo poder do Espírito Santo. Então que essa palavra possa te trazer esse entendimento, que essa palavra venha encher o teu coração nesta manhã de fé, que esta palavra venha encher o teu coração de paz e você possa aprender a confiar no Senhor, porque em tudo, convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos. Então não tem nada que Jesus passou, que nós não tenhamos passado também, que nós não vamos passar nessa terra, porque ele se fez carne para vencer, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe o teu final de semana, que você tenha uma semana de vitória para a honra e glória do Senhor. Fique na paz. Um beijo.